quero compartilhar com vocês, hoje a gente vai começar uma série, né? Chamada Eu Declaro Guerra. Eu quero passar um vídeo antes para você, mas eu queria primeiro abrir uma coisa na sua cabeça. Essa série que a gente vai falar, não é só porque está tendo guerra lá no Irã, não tem nada a ver. Foi só uma coincidência. O que eu quero dizer para você é que nós, como jovens, a palavra diz o que sobre nós? A palavra diz, jovens, vocês são fortes. Por quê? Vocês são fortes. Vocês venceram o maligno. Repete comigo, venceram o maligno. Então, se os jovens eles são fortes porque eles estão em batalha. Eles são fortes porque eles estão colocando algo em prática. Um exército parado só dá custo. Um exército parado, você tem um monte de gente lá que aprendeu um monte de coisa, que foi para a guerra, que tem um monte de experiência, mas não estão fazendo nada, estão encostados lá. Então eu quero passar um vídeo para vocês, talvez você já tenha assistido esse vídeo, do John Piper, chamado Eu Declaro Guerra. Pode soltar aí? Eu quero iniciar hoje com este vídeo. The only possible attitude toward out-of-control desire is a declaration of all-out war. I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! If you wonder how to make war, go to the manual. Don't just bellyache about your failures. Make war. He says, I'm continuing the quote, there is something about war that sharpens the senses. You hear a twig snap or rustling of the leaves and you are in attack mode. Someone coughs and you are ready to pull the trigger. Even after days of little or no sleep, war keeps us vigilant. There is a mean, violent streak to the true Christian life. But now let's very carefully ask, violence against whom? Or what? Not other people. Not other people. Not other people. Not Muslims. Not Hindus. Not Buddhists. Not atheists. Not secularists. Not nominal Christians. Not wives or husband or children or ornery bosses. But on every impulse in our soul to be violent to other people. Violence, a mean streak in Christianity, against our own selves and all in us that would make peace with sin and a settling in peacetime mindset. We make war on that in us. It's a violence against all lust in ourselves. All enslaving desires for food, caffeine, sugar, chocolate, alcohol, pornography, money, the praise of man, approval of others, power, fame. This is our enemy. This is where we make war. It is a violence against all racism in our souls. All sluggish indifference to injustice in our souls, a violence against all indifference to poverty and indifference to abortion in our souls. Did you know that in the warfare of Romans, Satan doesn't show up until chapter 16? We tend to think of spiritual warfare as this little thing
where you find some way to pray or some way to lay hands on or some way to do a Satan thing. Well, that's important. Believe me, that's important. We war not against flesh and blood, but against principalities and powers and world rulers of this present darkness and spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. That's important. But you know what? It's not nearly as important as this. Because the only foothold Satan has in your life is your flesh and your sin. Nobody goes to hell because of Satan. The only reason we go to hell is sin. Much more important than fighting Satan is fighting sin. This warfare in verse 13 is vastly more important than figuring Satan out. Get that. My biggest enemy is not Satan. My biggest enemy is John Piper. And he's the only reason I'll go to hell, not Satan. Satan, you don't have nearly that kind of power. And therefore, I really care about us learning how to do this battle. Christianity is not a settle in, live at peace with the world the way it is religion. Like most Christians live their daily lives. Verse 13. If by the Spirit you kill. There's a mean streak in Christianity, and it's not against anybody else but ourselves. In fact, it's against the meanness of ourselves against other people. If you feel like you're a mean person against others, a harsh person, a critical person, you know your problem? You haven't learned to make war. You haven't learned to be mean. You haven't learned to get violent. Against your violence, against your meanness, against your critical spirit. And you complain of it, talk about it, but have you made war 24/7 against it? Eu queria começar essa série com esse vídeo, porque resume muito da introdução que eu teria que fazer. Mas faz sentido isso, gente? O cristianismo ele não é uma luta contra pessoas, mas ele é uma luta contra nós. E por que é uma luta contra nós? Porque, sabe, Jesus Cristo na cruz ele já venceu tudo. Quando nós cantamos Vitorioso És, nós estamos cantando que Jesus venceu. Venceu o quê, gente? Tudo. Quando nós olhamos para isso, a gente tem que entender que se a gente vive a nossa vida para trás desse pensamento, tentando a gente lutar as nossas batalhas, a gente se esforçando para fazer tudo na nossa força, a gente vai perder. Você já deixou alguma vez uma emoção vencer você? Imagina, né? Você estava irritado, você sabia que não tinha tanto, mas você ficou tão irritado, você alimentou tanto aquilo no seu coração, que você falou, agora eu vou descarregar no primeiro infeliz que passar na minha frente. Você foi maldoso com alguém, você foi grosseiro com alguém, você deu aquela comentada áspera. Ninguém fez isso, imagina. Porque os seres humanos são assim, a gente aceita certas coisas na nossa vida, e a gente condena a mesma coisa na vida dos outros, mas na nossa a gente aceita. Por isso nós temos que entender que a maturidade do Evangelho está totalmente relacionada à nossa capacidade de controlar o nosso espírito. Faz sentido, gente? Controlar o nosso espírito. Por isso a gente precisa fazer guerra, e essa série que nós vamos fazer, que vai, sábado que vem, não vai ser alternado, vai ter mag, vai ter encontrão, vai ter pregação. Todo esse mês de janeiro nós vamos ter esse tipo de configuração aqui, porque a gente quer dar uma ênfase grande nessa coisa, sabe? A gente orando, pensando, falando, Senhor, como é que a gente pode começar o ano? Muitas vezes a gente começa o ano planejando, a gente começa o ano sonhando, só que o que o Senhor me deu uma batida de frente foi, você não pode sonhar se você estiver preso às coisas do passado. Você não pode experimentar algo novo se você ainda está com as roupas velhas.
Então eu quero que você abra sua cabeça aí. Eu tenho alguns slides, alguns textos. Queria passar com você, vou tentar ser o mais objetivo possível, mas eu preciso que você se conecte comigo, porque é muito fácil você perder a atenção. E como esse vídeo, se você perdeu algum momento desse vídeo, você começou a ler crueldade, violência, o cristianismo é violento. Não, o cristianismo é violento contra a natureza do ser humano de querer ser mal com outras pessoas. Sacou? Agora o cristianismo é sangue nos olhos. Não. Esse vídeo fala que nós temos que ser cruéis e a gente não pode ser flexível no que diz respeito ao nosso senso crítico de atacar outras pessoas. A gente precisa ter algum cuidado com isso. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É difícil segurar a língua? O dedo hoje em dia também, né? E a mente? É mais difícil que a língua, não é? Porque se alguém faz alguma coisa, sua mente vai lá, espero que... 3 pontinhos. Nós temos um senso de justiça muito grande. Eu não diria senso só de justiça, mas uma vontade quase que de vingança. Quando a gente não consegue lutar com esse tipo de coisa, a gente vira escravo das nossas emoções. E nesse novo ano, talvez você já pensou, não, poxa, Gustavo, eu vou, sabe, começar algumas coisas novas, vou colocar algumas metas. Quem já colocou meta para você nesse ano? Já colocou alguma meta? Já? Tem o pessoal que agora é da vibe do meta, não quero meta, né? Eu entendo se você não quiser ter uma meta, mas eu aconselho você a ter uma meta, porque senão você não pode dimensurar. O seu nível de frustração cai pela metade se você ter uma meta, né? E tem algumas coisas do ano passado que você não quer cometer esse ano? Sim, quantos tem? Pelo menos uma coisa que você fez no ano passado que você não quer fazer esse ano. Tá bom, não, só para saber, né? Porque a gente, quando vira o ano, intencionalmente ou não, sempre dá uma esperancinha no coração, né? Eu vou ganhar mais, vou ser reconhecido, vou mudar de trabalho, vai ser um ano melhor. Você sempre tem uma esperança de algo bom, né? Não sei por que tem essa cultura, né? Mas você tem essa esperança. Mas eu queria fortalecer isso com você, de que não dá para viver o novo convivendo com o velho. Olha o que Jesus diz em Mateus 9. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha vai arrebentar, o vinho vai se derramar e a vasilha vai se estragar. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Por isso que a gente tem que declarar guerra contra nós mesmos, porque a gente não pode receber algo novo de Deus se a gente está com o mesmo recipiente do passado. Mesma cabeça do passado. Não estou falando, olha, deixa eu dizer, não estou falando para você jogar suas convicções fora, mas você está disposto a passar suas convicções pela Bíblia? Você está disposto a passar todas as decisões que você está acostumado a fazer e os pré-julgamentos que você está acostumado a fazer, passar pela Bíblia? Porque para o cristianismo, o nosso livro principal e a palavra de Deus é a Bíblia. Você vai encontrar muito crente hoje sendo pró-armas, anti-armas. Você vai encontrar muito crente hoje sendo pró-aborto e contra-aborto. E todos eles estão querendo usar o quê? A Bíblia. Mas a Bíblia ela é muito clara no que ela diz. A Bíblia é uma carta de amor do seu Deus. Então a Bíblia nunca vai contra a vida. O que eu quero dizer com isso? Porque muita gente se apega à sua convicção e deixa a Bíblia de lado. Então quando alguém fala alguma coisa um pouquinho mais forte do que está escrito na Bíblia, a pessoa pensa que é para ela. Ela fica ofendida. E o caminho da ofensa é um caminho desgramado, né, gente? O caminho da ofensa leva para a solidão leva para ficar sozinho, óbvio. E aí quando você vê os seus melhores amigos são os seus pensamentos. E Jeremias fala isso, enganoso é o quê? O coração do homem. Quando você vê com o seu próprio tico e teco aqui, ou como eu gosto de chamar, minhoca, o céu é o limite, não é verdade, gente? Você começa a pensar em tanta coisa, é o fantástico mundo de Bob. Você começa a pensar em tanta coisa, vixe, você não para, sua mente não para. Então, sabe, a gente tem que declarar guerra contra todas essas coisas que nos afastam de Deus. Eu vou falar uma frase agora para você, que você vai pensar que é autoajuda, mas eu vou te comprovar biblicamente que não é. Nós temos que declarar guerra contra a versão que você não quer ser de você mesmo. Quando Deus planejou eu e você, Ele não planejou a gente para ser um fiasco.
um lixão. Já se sentiu um lixão? Eu já me senti um lixão já. Deus não criou a gente para a gente conviver com esse tipo de sentimento. Agora, Jesus é capaz de transformar a nossa vida? Sim ou não? Nossa, gente, que falta de convicção. Jesus é capaz de transformar a nossa vida? Sim. Espero que alguém acredite aqui em nome de Jesus. Se ele é capaz de transformar a nossa vida, ele faz isso de uma maneira obrigatória ou ele faz isso de uma maneira compartilhada? Compartilhada, concorda comigo? Compartilhada com quem? Comigo e com você. Ele não vem chutar a porta e você fica possesso. Não. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Jesus, ele precisa ser convidado a entrar. Até aí, vocês estão comigo? Por que isso é importante? Porque às vezes a gente espera que Deus entre chutando a porta da nossa vida. A gente quer que Deus entre e dê uma bica no nosso pecado, dê uma bica nas nossas emoções. Ele entra e fala: agora eu vou botar a casa em ordem, chegou! A gente espera, a gente ora todo dia. Deus entra e arruma a minha vida. O Senhor falando: eu já dei a possibilidade para você, chama Espírito Santo que habita em você. E por isso que o cristianismo, ele mexe muito, e às vezes o evangelho ele não é tão confortável, porque você não transcende o cristianismo. Você não fica fazendo e aí você atinge um outro estágio. O cristianismo exige atitudes práticas. E atitudes práticas envolvem compromissos de abandonar uma vida velha e ter uma vida nova. Como disse Jesus, você não vai colocar um remédio numa roupa nova. Porque essa roupa antiga vai rasgar. Faz sentido? Então não tem como você transcender no cristianismo. Tem como você ter uma atitude prática e dizer: eu assumo um compromisso para mudar a situação que eu estou vivendo. Certo? Queria ler essa frase para você. Nós não criamos um Deus a partir do nosso desejo, mas o nosso desejo torna claro quem Deus é. Vou te explicar. Muitas vezes, nós queremos desejar a Deus. Quantos aqui já oraram: Deus, eu quero ter mais sede de Ti? Já orou? Ixi, várias. E eu quero conhecer mais a Deus. Mas sabe o que eu entendi? A gente não cria um Deus só porque a gente deseja mais de Deus. Se você desejar muito um sorvete agora, ele vai se materializar na sua mão? Alguém tem essa capacidade? Sim? Você fala agora, por favor. Não esconda. A gente vive num mundo de super-herói, né? A gente vê o Doutor Estranho fazendo aqueles bagulho lá, que ele manipula e tal, e a gente pensa que existe esse tipo de universo aí, mas não existe. A gente não pode materializar uma coisa que não existe. Segura aí, Rick. Então, sabe, nós não podemos criar um Deus a partir do nosso desejo. Eu desejo, então Deus vem. Mas o nosso desejo torna claro quem é o verdadeiro Deus no nosso coração. O que você deseja mais? Por que eu estou dizendo, Gustavo, mas aí você está entrando em contradição? Não estou. Muitas vezes a gente ora, dizendo: eu te desejo, Deus, eu te desejo, mas as palavras estão saindo, mas o coração não anseia. Certo? Você fala que você gosta de uma pessoa, mas lá no fundo você não gosta. Isso pode acontecer com Deus? Pra caramba. Vocês estão comigo, gente? Está fazendo sentido? Esse é um baita de um risco. Presta atenção. Se nós desejamos muito alguma coisa, isso pode se tornar um Deus na nossa vida. E agora eu quero dizer, aquilo que você mais deseja mostra quem Deus é para você. Se você deseja muito reconhecimento e muita aprovação, muito eu quero ser ouvido porque a minha voz merece ser ouvida, você está mais preocupado com você do que com Deus. Mas isso é ruim? É. Por que é ruim? Porque nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor, nós não fomos chamados simplesmente para ser o nosso nome vangloriado. Você viu que o John Piper falou no vídeo: faça a guerra contra a indiferença, faça a guerra contra a pobreza, faça a guerra contra todas essas coisas. Por quê? Porque um cristão diante de uma situação assim, ele não pode ficar apático. Apatia não é posicionamento de quem está em guerra.
Existe, quer você queira ou não, um mundo espiritual. E esse mundo espiritual existem potestades, como diz a palavra em Efésios 6,12, que estão tentando roubar não só a sua atenção, mas a sua vida. E a gente não se protege andando com aquele colar lá que vende no shopping. A gente não se protege com um adesivo no carro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente não se protege com cruz pendurada no pescoço. A gente não se protege com uma oração repetitiva. A gente não se protege porque o Salmo 91 está aberto na casa. A gente não se protege porque a gente segue um pastor crente. A gente se protege, gente, de nós mesmos quando nós conhecemos a palavra e temos uma experiência profunda e real com Jesus Cristo. Então, quando eu falo declaro guerra, o que eu estou tentando dizer para você é isso. Quando nós guerreamos, a glória é dada a Deus. Eu estou entrando numa guerra contra mim mesmo para que Deus seja glorificado na minha vida. Não tem algumas coisas que você quer vencer? Poxa, gente, eu caminho com pecados. Teve épocas da minha vida que eu já caminhei com pecados que virava o ano, e ele era meu melhor amigo. Sabe aquele pecadinho que parece que é o diabinho do desenho animado? Pornografia, mentira, manipulação. A gente não dá nome para os pecados. A gente fica convivendo com eles como se fosse, isso é uma questão de ponto de vista. É nada. O que a Bíblia diz? Por isso que aqui na comunidade a gente acredita e nós temos que ler a palavra. Muitas vezes a gente quer ser vencedor porque a gente quer estar por cima da carniça. A gente quer ser o vencedor para mostrar para as pessoas que nós ganhamos. Mas a gente precisa entender que Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Depois que uma comida está pronta, você costuma ver o sal? Se é uma comida bem temperada? Você vê o sal? Não, mas você sabe que ele está ali. Quando você experimenta, tem a diferença. Certo? A luz. Você sabe quando tem luz. Você sabe quando não tem luz. Certo? Porque quando Jesus fala nós somos sal da terra e luz do mundo, ele está falando que nós temos um propósito, nós temos um chamado. Nós não somos daqueles que desistem, como diz Hebreus. Nós corremos pela coroa incorruptível. Então nós temos um propósito. Deixa eu dizer para você aqui um negócio. Muitos de nós estamos... Sabe quando você... Atordoados é a palavra. Você já viu aqueles filmes quando o pessoal vai dar um dardo, aí atira nele mesmo, aí o cara fica meio molengão assim, bobão? Alguém sabe o que eu estou falando? Não? Sabe? Isso aí. Exato. E muitos cristãos vivendo adormecidos assim. Então, obrigado, agora eu sei me expressar melhor. Estão vivendo atordoados, estão tão focados nas outras coisas, tem tantas outras coisas sugando que a vida cristã não está conseguindo ser desenvolvida. A vida que Deus tem preparado para nós não começou. Mas tantas outras coisas que eu preciso resolver, mas tem tantas coisas, vai existir para sempre coisa para você resolver. E o compromisso? E o compromisso do agora é declarar guerra contra as coisas que a gente não suporta mais. Por isso que a gente está declarando guerra à versão que nós não queremos ser de nós mesmos. Você não está declarando guerra contra outras pessoas. Você não está declarando guerra contra aquela sua amiga Falciane. Você não está declarando guerra contra o seu trabalho. Você não está declarando, olha, eu vou dizer para você não está nem declarando guerra contra Satanás. Você tem que declarar guerra contra você, porque a Bíblia diz que Satanás já foi vencido. E se ele já foi vencido, nós que pertencemos a Cristo Jesus não estamos mais sob domínio. Gustavo, eu não sei se eu pertenço a Jesus. Então hoje você pode entregar a sua vida a Jesus. Conscientemente. Não por um negócio de que eu vou falar aqui que vai te fazer mal, e você vai falar, poxa, eu preciso então entregar a vida para Jesus, senão eu vou para o inferno. Vai mesmo se não entregar a vida para Jesus. Mas eu não quero fazer essa pressão em você. Eu quero te trazer a consciência de que existe uma vida melhor aqui na terra, preparada para nós. Só que isso envolve compromisso. Isso envolve declarar guerra contra a nossa natureza antiga. Como é que a gente vai fazer isso? Tem 3 pontos que eu quero passar com vocês rapidinho. O primeiro ponto nós só podemos vencer o conflito que a gente admite ter. Se você não admite que você tem um conflito, que você tem um problema numa situação, você não consegue vencê-la. Você vai no médico, qual é a primeira pergunta que uma pessoa no hospital te pergunta quando você chega lá?
que você está sentindo. Qual que é os seus sintomas? Aí você descreve. Dor de estômago, náusea, não sei o quê. Aí o médico tem que pegar aquilo que é totalmente aparente e tentar caminhar para fazer uma coisa. Vou fazer um exame de sangue, que pode te dar mais informação, tirar um raio-x, fazer alguma coisa que pode te ajudar a entender por que você está sentindo isso. Precisa de diagnóstico. Você diagnostica as suas emoções? Ou você só aceita elas? Ai, tô com raiva, vou comer chocolate. Não, eu tô frustrado, vou trancar no meu quarto e ouvir NX0. Fui longe. Sei lá, eu não sei mais, eu ia falar Fresno. Quando bate, qual é a reação? Desespero. Sabe o Pateta correndo para um lado para o outro no desenho? Desespero. Não sei o que fazer porque bateu essa sensação. Bateu esse pensamento de que eu não vou ser ninguém na vida. É a melhor coisa a fazer é 3 pontinhos. Está fazendo sentido? Eu pergunto assim porque às vezes eu posso estar viajando, né? Muitas vezes nós damos nomes às lutas que passamos. Chamamos desobediência de ponto de vista. Sabe? Ah, não, isso é o seu ponto de vista, o meu é outro. Mas pela Bíblia chama desobediência. Chamamos a defraudação de investimento. Essa é boa aí. Não, estou investindo na mina ali, está defraudando, rapaz, se arrepende. Chamamos luxúria de eu mereço. Sabe o que é luxúria? Você atender os seus desejos. Eu mereço. Trampei esse ano inteiro, mereço me acabar, mereço no final do ano chapar. Porque eu mereço. Simplesmente eu mereço. Estudei, passei de ano, eu mereço. A gente não merece nada, merece a ira de Deus, diz a palavra. Nossa, Gustavo. Pensamento certo envolve a gente tomar a decisão certa. Pensamento de que nós merecemos, de que nós temos o controle, nos afasta de Deus. Faz com que a gente se sente no controle da nossa vida. Chamamos de lascívia. Olha que palavra bonita. É uma fase da vida. Lascívia são esses nossos desejos ainda mais sensuais. Não é só uma fase, são os hormônios. Tenho que experimentar. Vai te catar, chama lascívia. Pecado. Gustavo, como é que eu faço isso? Tem algum negócio que eu mergulho na água e saio, tá livre? Eu uso um negócio aqui, quando passar eu repito 3 palavras e desaparece a vontade? Não, se chama administrar e vencer o seu espírito. Maturidade emocional, os coaches chamam. Inteligência emocional. É saber diante de uma situação de pressão, você fala, opa, não vou deixar essa situação pressionar a minha decisão. Também chama inteligência. Mas a maior parte da gente não. Quando a gente é pressionado, a gente escolhe o mais fácil, ou escolhe a pressão para agradar alguém, para passar um boi. Eu não quero problema, já tive muito problema na minha vida, cara. Ou estou falando muito certo, ou estou falando muito errado. Tem umas caras assim, tipo, putz. Mas é legal. Você sabe que eu faço esse tipo de interação, né, gente? Me perdoem, mas é... A gente tem que entender que se a gente não admite ter algumas coisas, a gente não consegue vencer elas. Eu não vou perguntar aqui quem já frequentou o Alcoólicos Anônimos, mas o Alcoólicos Anônimos, eu tive que estudar eles por conta de uma organização sem uma liderança. O Alcoólicos Anônimos não tem um presidente. É uma associação que as próprias pessoas fazem. E sabe o que é interessante? O primeiro cara que fundou o Alcoólicos Anônimos, depois você procura na Wikipedia lá, ele fundou um negócio precisando de ajuda das pessoas para ele tirar o seu vício dele de bebida. E aí outras pessoas que se reuniram com ele foram as que também bebiam. Não foram as pessoas que não bebiam. E a partir disso eles começaram a se unir. Por isso você tem a moeda da 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 ano, não sei o quê. Por quê? Porque quem conduz as reuniões são alguém que venceu. Não é alguém que nunca experimentou, mas alguém que venceu. Olha que interessante.
E é uma das melhores ferramentas de organização, de gestão, exatamente porque a pessoa que experimentou hoje ajuda os outros a vencerem aquilo. Faz sentido? Então, sabe, nós não somos o nosso comportamento, nossos pecados e nossos erros rotineiros. Nós somos quem Jesus disse que nós somos. Então, como os alcoólicos anônimos, a gente tem que se reunir por muitas vezes para ter relacionamento com pessoas que passam ou passaram as mesmas coisas que a gente, para a gente falar, não se desespera. Eu sou um testemunho que eu venci isso. Não porque eu sou melhor, mas porque eu já passei. Enquanto muitos falam que cristianismo é você ser o mais santo possível na Torre de Babel, para você chegar lá em cima e você virar o anjo, a quarta pessoa da Trindade. Outras pessoas, ou Jesus está falando, eu tenho que andar com os pecadores, com os publicanos, com as prostitutas, eu tenho que andar com as pessoas que precisam de esperança para saberem que existe uma outra vida. Jesus declarou muita guerra contra ele mesmo, gente. Por que Jesus veio como ser humano? Para mostrar que é possível vencer na carne. É possível vencer aqui, com os nossos desejos. Você acha que Jesus não tinha hormônio? Jesus não teve um crush? Não está na Bíblia, mas quando a Bíblia diz que ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, eu tendo a entender que Jesus passou pelas emoções que todo ser humano passou. E mesmo assim ele não teve que ceder, porque ele tinha um propósito, um compromisso. Sou sal da terra e luz do mundo, eu vim para pregoar as boas novas. Olha o que Paulo diz sobre entrar em guerra contra si mesmo. E aí você fala, nossa, Gustavo, estava tão coach até agora. Olha essa pregação. Está na Bíblia. Romanos 7, 14 a 25, eu quero ler com você. Diz assim, o problema não está na lei, não está nas regras, não está em dizer o que é pecado ou não. O problema não está nisso. No que a igreja age, o que é certo, o que a igreja acha que é errado. O problema não está nisso. Pois ela é espiritual, é boa. Ela mostra o que é bom e o que é ruim. O problema, olha o que o Paulo diz, está em mim. Você pode repetir isso comigo? Está em mim. Pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo. Quem já falou isso? Não entendo a mim mesmo. Pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que eu odeio. Posso ouvir um amém? Sou eu isso aí. Mas eu sei que o que faço, se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que eu concordo com a lei que é boa. Então quer dizer que o que a Bíblia diz é bom, porque eu sei que eu estou fazendo errado. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, porque se eu tenho consciência, não sou eu que faço o que é errado. Mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Essa é a oração de muitos de nós, várias vezes. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Você vê que ele está reforçando, está dando um ênfase no raciocínio. Assim descobri esta lei na minha vida. Olha isso, ele descobre uma lei na vida dele. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Eu amo a lei de Deus de todo o coração, diz Paulo. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em o quê, gente? Guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. É nós aqui, ó. Como sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus. Repete isso comigo. Graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus. Mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Melhor que muito coach.
Nós precisamos entender que Deus quer que a gente sempre esteja evoluindo. A boa obra que Jesus começou, Ele há de aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Essa boa obra acontece mediante a santificação. A santificação é o quê? É essa consciência. Eu sei o que é certo. Presta atenção nisso. Eu sei o que é certo. Mas o meu corpo e os meus desejos querem o que não é certo. Eu sento e espero e falo, essa é a minha vida? Esse é o meu clube? Essa batalha acontece em todos. A maior parte está sentada, assistindo a vida passar de camarote. E as emoções parecendo um ping-pong. Pá, 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 pá. Eu quero ler com você esse texto ponto a ponto. Mas eu vou passar bem rápido. Opa! Muito rápido. Olha a análise de Paulo. Primeiro, o problema está em mim. Ele não terceiriza. Primeiro ponto, lembra que eu falei para nós tomarmos a consciência. O problema não é meu pai que não me deu oportunidade. O problema não é minha escola, o problema não são meus amigos, o problema não são meus relacionamentos, o problema não é meu namorado, o problema não é a marca que foi no meu coração. O problema está em mim, porque se eu escolher e deixar isso para trás e seguir em frente, eu consigo. Sim, você consegue, porque Jesus Cristo fez isso. Por nós. Primeiro, eu reconheço o problema para mim. E para a nossa geração é muito treta, porque a gente para no ar. O problema está em mim. Gente, eu sou o problema. E isso desencadeia, muitas vezes, sem zoeira, a vontade do suicídio. Porque como não vê solução e não chega até o ponto H, o cara olha para a vida e fala, acabou. Acabou. E não acabou. Existe esperança para essa saída. Mas o conhecimento da transformação começa por isso. O problema está em mim. Eu não estou entendendo a mim, eu não estou entendendo meus desejos, porque eu estou desejando coisas que eu já não devia mais. Quem mais já passou por isso? Pô, não desejo mais isso. Como é que eu faço? Faça a guerra. Declara a guerra. Não fica sentado. Não fica sentado. Continuação, Paulo fala, eu tenho consciência disso e sei que não sou eu, mas o pecado. Você vê que Paulo já tem um encontro com Jesus que está falando, eu sei que tem coisa boa, mas eu não consigo fazer, então eu estou debaixo de uma influência do quê? Do pecado. Essa série, gente, não é sobre pecado, mas eu preciso começar ela sobre o pecado, porque o pecado é uma influência externa que vem pressionando a gente para a gente fazer coisa que nós sabemos que não é bom. Sabe o que é iniquidade? Você já ouviu falar essa palavra? Quando já ouviram falar iniquidade? Iniquidade, a Bíblia fala. A iniquidade é o pecado premeditado. Você flerta com o pecado e você já decidiu na sua mente que você vai pecar. Isso se chama iniquidade. O diabo está muito interessado nisso. Porque depois que você peca, você fala, já que foi o braço, agora vai o corpo todo. É ou não é? Ixi, eu já pequei pra caramba. Já foi um dedinho, vai o braço agora, já foi o braço, vai tudo. Já me entreguei um pouquinho. Já mandei uma fotinha aqui, qual é o problema de mandar outra ali? Já foi um pouquinho ali, por que eu não vou me encontrar ali? E aí, nesse negócio de pouquinho, a sua vida está no ralo. Porque não para aí, ó. Eu tenho consciência disso, eu sei que não sou, mas é um pecado, isso não sou eu. Amém, gente? A gente tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Você não é o seu erro, você não é o seu comportamento, você não é o seu pecado repetitivo. Mas para isso você precisa declarar guerra. Se você ficar sentado assistindo e falando, não, nada vai mudar, aí você está fazendo iniquidade. Você está esperando para acontecer. Você está assistindo sua vida esperando morrer. Eu não quero isso, eu quero ser protagonista disso. Faz sentido, gente? Terceiro ponto, quarto ponto que Paulo chega. Sei que sozinho eu não consigo fazer e mudar. No versículo 18 ele fala isso. Eu sei que eu não consigo. Eu sei que eu não consigo. Mas aí a ajuda vai além de você pesquisar um vídeo no YouTube. A ajuda vai para você conversar com alguém que é mais experiente. Não é você assistir um vídeo no YouTube como se sentir menos sozinho. Tem muita gente da nossa geração, presta atenção galera, buscando conselho de YouTube. E o YouTube não tem compromisso com você. Para!
Para de trocar relacionamento ao vivo por relacionamento de YouTube, conselho de YouTuber. Eu assisto o Whindersson Nunes. Ele passou, tempo atrás, por uma baita de uma depressão aí. Assisto lá, eu tenho o canal dele lá inscrito no meu YouTube. E aí quando eu vi as matérias, estava em tudo que é site de fofoca, de UOL, de Globo, estava lá, o Whindersson Nunes passa por depressão. Eu falei, nossa, vida exposta assim. E aí foi interessante, porque depois ele fez um vídeo falando sobre o processo dele. E aí eu fui ler os comentários, eu gosto de ler comentário de YouTube. Mano, mas é assim, é incrível a quantidade de pessoas que falam, estou passando pela mesma coisa. Mas o que o Whindersson Nunes pode fazer? A gente precisa de gente. A gente precisa de gente que olha no nosso olho e conhece a nossa história. Desculpa esse parênteses, não está nem no meu esboço aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado de não ficar projetando terceiramente. Projetando em terceiras essas coisas. Paulo entendeu, eu sei que sozinho eu não consigo fazer e mudar. Eu entendi que existe algo que me influencia negativamente. Eu entendi, eu reconheço que isso não está vindo de dentro, está vindo de fora. Mas isso não é outra pessoa, isso é o diabo que está me forçando. Declaro o que é importante para mim e o que eu quero viver. Ele fala, eu amo o Senhor. Você percebe que no meio de um texto, no versículo 22, Paulo vira e fala, amo a lei de Deus de todo o meu coração. Essa é a diferença. Se nós amamos a palavra de Deus de todo o nosso coração, tudo que a gente precisa antes de recorrer a outras estruturas é a palavra. Agora, se eu não amo a palavra de todo o coração, ela não é o primeiro lugar para o qual eu corro. Posso correr para o YouTube, posso correr até mesmo para, às vezes, meu discipulador, meu líder de célula. E ele te dá um conselho na palavra e você fala, se eu quisesse isso, eu lia na Bíblia. Entendo que é a oposição e eu preciso declarar guerra. A resposta não está em mim, mas está em Cristo Jesus. Faz sentido, gente? Está escrito o que Paulo disse exatamente isso. O que eu não quero fazer, isso faço. Isso me tira as energias. Tem muito cristão sem energia porque está lutando contra coisas escondidas no seu coração. E eu não estou dizendo só pecado. Eu estou dizendo também relacionamentos que você não resolveu. Emoções que você tem no seu coração que você não consegue resolver. Coisas do passado que te marcaram. Encerre o passado. Comece um ano novo de verdade. Como? Primeiro, assumindo um compromisso de você não ficar olhando para o passado com saudade. Segundo ponto. O conflito só pode ser vencido pelo poder do Espírito. Esse conflito dentro da gente só pode ser vencido pelo Espírito Santo. Paulo diz isso em Romanos 8, que nós vamos ler. Leonard Ravenhill, ele tem um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento. É um livraço. Ele tem uma frase que ele diz assim, erramos quando queremos terminar na carne o que Deus começou no Espírito. Preciso explicar? Vou explicar. Jesus morreu na cruz por nós, certo? Nos deu uma nova vida em Cristo. A vida que vivemos agora não vivemos mais na nossa força, mas em Jesus. Quando Deus começa uma transformação sua no mundo espiritual, você não pode querer pegar isso e falar, agora eu me viro. E eu vou fazendo, enfrentando todas as coisas com a minha força carnal. Faz sentido, gente? Você venceu. Deus te deu uma vitória numa área da sua vida. Ok? Certo? Até aí? Agora o que acontece? Isso se repete. Essa provação, essa tentação se repete. O que você faz? Volta para Deus e fala, Senhor, o Senhor venceu e eu preciso depender de Ti? Ou você fala, não, isso aí eu já passei. Vamos lá, eu resolvo. Eu consigo dizer não para essa mina, eu consigo dizer não para isso aqui. Eu consigo dizer não. E aí na força do homem a gente cai. Você já confiou muito em você e deu errado? Vixe, eu já várias vezes. Eu vou conseguir, a gente não consegue. Então nós precisamos entender que o conflito dentro da gente só pode ser vencido pelo Espírito. Olha o que diz lá Romanos 8.
Continuação, você está com a sua Bíblia aberta, está lá Romanos 8. Romanos diz agora, portanto, já não há, é a continuação daquele texto que a gente acabou de ler. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Existe condenação, gente? Vocês estão comigo aqui? Está muito chato, vocês estão aqui ainda? Ó, estou acabando, está acabando mesmo. Slide 11 de 16, só falta 5 só. Olha o que Paulo está dizendo. Ele acabou de ter essa conclusão fenomenal de que ele não pode vencer sozinho, naqueles pontos que eu mostrei para você. Ele acabou de ter. Agora ele fala assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a condenação só experimenta quem não está em Cristo. Quem está em Cristo, não há condenação. Por mais que eu queira fazer aquilo que eu não queira, por mais que eu faça aquilo que eu não queira, mesmo assim não há condenação, porque Jesus vive em mim. Por isso, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Ou seja, existe uma lei superior à lei do pecado. Sabe aquela lei que influenciava a gente? Que ficava falando, você vai errar, você não tem escolha. Pressão, pressão, pressão. Ela é substituída pela lei do Espírito. E a lei do Espírito é, eu estou à sua disposição. Estou à sua disposição. Muita gente tem dificuldade de entender o Espírito Santo porque não entende que é um relacionamento, espera uma ordem. O Espírito Santo não dá ordem, o Espírito Santo se relaciona. Estou esperando uma ordem, porque o inferno dá ordem. Pega, fuma, cata o menino, faz o negócio, vai. O Espírito Santo não faz, ele fala, eu estou aqui, o que você precisa? Deus escolhe se relacionar com a gente, não escolhe mandar na gente. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. As leis só não podiam salvar a gente. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Ele enviou seu Filho, na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Ou seja, Jesus veio, viveu como nós, na natureza, sofreu as pressões, não caiu às pressões, não cedeu às pressões, morreu por nós. E por causa que ele morreu sem pecar, nós hoje podemos escolher não pecar. Faz sentido? Isso é Bíblia, viu? Acabei de resumir a Bíblia. É isso. Jesus Cristo nos libertou do poder do pecado e da morte. Versículo, continuação. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Outra versão tem aqueles que pensam, são dominados pela carne e pensam nas coisas da carne. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Difícil de entender isso? Não. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente... Opa, errei. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Ficou mais claro esse texto agora? Nunca alguém que não conheceu Jesus vai entender os caminhos de Jesus. Porque o primeiro processo é de humildade, o primeiro processo é de reconhecer, eu sim sou pobre pecador, miserável, como disse Paulo. O primeiro passo da conversão é falar, eu sei o que é bom, mas eu não consigo fazer. Quem pode me ajudar? Eu. Não é o Chapolin. O Senhor. Jesus. É Ele que vem e nos defende. É Ele vem que muda. Somente a vida no Espírito nos faz abdicar da natureza humana. Está escrito aí, gente, ó. Permitir que a natureza humana controle a mente. E aí aqui eu quero encerrar. A influência dos nossos pensamentos. A primeira guerra que nós vamos falar hoje, provavelmente sábado que vem, é a guerra contra a nossa mente. Guerra contra a nossa mente. Você enfrenta batalhas na sua mente? Eu enfrento. Enfrento batalhas na minha mente sobre o meu valor. Enfrento batalhas na minha mente sobre onde eu devo investir os meus próximos momentos da minha vida.
Enfrento batalhas na minha mente sobre pecados do meu passado que vêm para me, sabe assim? Assombrar. Batalhas aqui na mente. Quem está ganhando a batalha da sua mente? O pecado, quando ele vem para você, a tentação, vem aonde? Na sua mão, e sua mão fica descontrolada assim? Vem aonde primeiro? Mente. Batalha na mente. Todo mundo pode segurar antes de falar uma besteira. Tem que botar um freio, às vezes, igual o cavalo que morde assim. Mas tem a mente. O Espírito Santo é capaz de filtrar essas coisas. Volto a dizer isso, nós não criamos um Deus a partir do nosso desejo. Mas o nosso desejo torna claro quem Deus é. Aquilo que está como prioridade na sua vida, deixa claro quem é Deus na sua vida. E não luta contra isso, tá? Não luta. Assuma. Primeiro passo é saber qual que é a coisa que está te roubando. Se as suas emoções, você fala, eu sou carente. Dê nome. Chegue para alguém que você admira, que é mais experiente, e fala, eu sou uma menina carente. Eu sou um cara que não tive o meu pai perto e eu preciso toda hora ficar me exibindo. Eu preciso sempre me afirmar. Eu e você sabemos dos nossos problemas, mas a gente não fala. Porque a gente, isso não é problema de ninguém, isso é problema meu, eu tenho que viver com isso. Ou a gente é orgulhoso. Não sobrevive cristianismo com orgulho. O cristianismo, ele é para os humildes. Jesus falou isso em Mateus 5. Último e final ponto. Nós precisamos aprender a controlar o nosso espírito. O livro que nós estamos fazendo, a série que nós estamos fazendo é baseada num livro do Levi Lusko chamado Eu Declaro Guerra. Tem na livraria. Olha o que ele diz no livro dele. Nada influencia tanto a sua vida como a capacidade de controlar o seu espírito em meio aos sentimentos voláteis e à loucura da vida. Vou ler de novo. Nada influencia tanto a sua vida como a capacidade de controlar. Repete isso comigo, controlar. Controlar. Ninguém quer repetir, mas tudo bem. Essa palavra é importante. Por que eu falo isso? Porque, tem que sair assim, caramba, eu tenho que aprender a me controlar. Não só com a Coca-Cola. Mas aqui, Seu pensamento começa a viajar, você fala, volta. Paulo fala, por isso que eu pego todo o meu pensamento e levo cativo a Deus. Imagina que o pensamento... Não vou usar uma pessoa para isso, mas... Imagina que o pensamento... Você já leu gibi? Já leu gibi? Gibi. Eu chamo de gibi. Mangá, quadrinhos, sei lá, eu li a gibi da Turma da Mônica, é isso que eu li. Não tem aqueles box de fala? Sabe aquelas bolhas assim que aparece a... Opa, já deu meu tempo? Que aparece a bolha que o cara fala, sabe assim? Imagina que aquilo é um pensamento. Olha o que Paulo diz. Você pega essa bolha, amarra e joga para Deus. Deus, vê se é verdade e me fala. Loucura, né? Você não precisa arremessar. O Espírito Santo está dentro de você se você recebeu Jesus. Porque muitas vezes a nossa mente voa longe com pensamentos que não são verdade. Por isso que a gente tem que declarar guerra contra os nossos pensamentos. Quando a gente não controla o nosso espírito, gente, os nossos sentimentos vão à loucura. Voláteis. O que é algo volátil? Algo que não tem padrão. É assim, Hoje eu estou bem. Hoje Jesus é o meu melhor amigo. O Espírito Santo é nós. Oro por qualquer coisa que aparecer. Meu Deus, se hoje aparecer uma mina que eu morro, enterro e fujo com ela para o Canadá. Que é assim. Isso é culpa de Satanás? É Satanás que está. Satanás está falando, olha, eu tenho dinheiro no Canadá para você. Não! Isso é o nosso desejo humano. Jesus falou isso. As contendas que existem de vocês, existem das coisas que estão dentro. Eu citei Tiago, mas Jesus fala que as coisas que nós temos, os desejos ruins, vêm de dentro de nós, vêm do nosso estômago.
Pessoal, como é que eu me livro disso? Morro? Não. Nasce de novo em Jesus Cristo. Vive uma vida cheia do Espírito Santo. Para de criticar, para de falar mal dos outros. Escolha fazer uma guerra contra as suas palavras e os seus pensamentos. Esse cara é igual. Para! Isso vai acontecer de novo. Para! Isso aqui não vai mudar. Para! Mas meu pai é assim. Para! Muda. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Provérbios 25, 28 fala: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que o muro faz para uma cidade, gente? Protege. Alguém que não consegue controlar alguém que não sabe se dominar, controlar o seu espírito, é como uma cidade sem muros. Qualquer pessoa que passa, invade. Sabe aquela pessoa que passa e te deixa irritada, do nada você fica irritado a semana inteira, você não sabe por quê? Sua guarda está baixada. Sempre que você vê aquela pessoa, você fica irritado. Tem um buraco no muro que é do tamanho daquela pessoa. E ela entra e sai sem nenhum problema. Fecha aquele muro. É aquele pecado que entra, que te visita toda sexta-noite. É aquele pensamento que te visita. Fecha esse buraco. Aprenda a controlar suas emoções. Você está vendo como é que isso é simples? Olha, gente, eu não vou falar que é simples. É o que a gente aprende a vida inteira. Mas por isso a gente precisa uns dos outros. E aqui, eu quero finalizar isso aqui. Salmo 34, 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O espírito abatido aqui não é alguém que está abatido. Então, tipo, ó vida, ó céus. Abatido, o significado da palavra é que reconhece que é pó. Ou seja, humilde. O Senhor resiste aos orgulhosos, mas concede graça a quem, diz a palavra? Aos humildes. A humildade é um fator chave na vida cristã. E nós não vencemos uma guerra se nós não entendermos primeiro que quem vai estar na nossa frente é Jesus Cristo. Não, eu quero entrar na guerra. Bota eu no fronte. Que experiência você tem? É mais fácil deixar Cristo, o vitorioso, vencer por nós? Porque Ele já venceu. Nós lutamos com armas de fé. Me perdi aqui no meu esboço. Neemias, gente, quando ele foi reconstruir Jerusalém, no livro de Neemias, ele começa pelos muros, ele não começa pela central, pelo escritório central. Ele não começa pelo lugar mais importante, ele começa pelo lugar mais importante visualmente, ele começa pelo lugar de proteção. Provérbios 4, 23, o que diz? Oh, Jesus, vamos lá, Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você protege o seu coração, você tem escolhas boas a tomar. Isso não tem a ver só com namorico. Tem a ver com decisões. Não protege o seu coração de uma amizade mal intencionada, para você ver o que acontece. Não protege o seu coração de uma amizade sanguessuga, que você vai ver o que acontece. Proteja o seu coração. Deles procedem as saídas da vida. Por isso eu quero desafiar vocês a 3 coisas. 3 compromissos. Não andarei sozinho, serei humilde, serei cheio da palavra de Deus. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3 e? Não andarei sozinho, serei humilde, serei cheio da palavra de Deus. É um novo ano, é uma nova estação, tantas coisas novas para você pensar. A guerra começa declarando que quem é o nosso comandante é Jesus Cristo, nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, já dizia Ademar de Campos. Não andarei sozinho. Não existe batalha ganha no individual, viu? Batalhas são ganhas em exército. Por isso que Jesus sempre enviou de 2 em 2. Porque onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estou, diz a palavra. Faz sentido isso para você, gente? Eu não quero pegar e trazer um monte de positividade para você, né? Como o pessoal do reggae gosta de usar. Eu não quero te trazer um monte de boas good vibes. Eu não quero declarar um bom ano para você baseado no, vai lá, faz estrelinha pro alto, fotinho. Eu quero te dizer que existe um plano de Deus para a sua vida que é melhor que o que você tem. Mas para isso eu e você precisamos declarar guerra contra coisas que nós estamos arrastando de um ano para outro. Seu criticismo te afasta de Deus e das pessoas.
O seu ar de superioridade te afasta de Deus, das pessoas. Você está falando isso para mim, Gustavo? Não, estou falando para mim mesmo, como se eu estivesse me olhando no espelho. Meu egoísmo me afasta das pessoas. A minha insensibilidade me afasta das pessoas. A minha necessidade de ter resposta para tudo me afasta das pessoas. E eu preciso declarar guerra contra mim. A culpa não é das pessoas, a culpa é do Gustavo Rosanelli, que precisa aprender a falar: Espírito Santo, coloca uma trava na minha língua. Espírito Santo, me dá compaixão para ouvir sem julgar. Espírito Santo, me dá olhos para amar e não para condenar. Espírito Santo, me mostra que a tua palavra existe para poder abençoar outras pessoas e não para eu me ficar uma ovelha gorda cabeçuda. Me mostra que o evangelho é para os outros. Essa é a guerra que eu luto. No meu caderno, eu falei com os caras do meu GC dia 4 desse ano, desse mês. Eu li esse capítulo desse livro e eu escrevi as minhas 3 principais lutas. Posso ler para vocês? Cadê meu caderno, amor? Ó. Não tem problema não. Lendo o livro Eu Declaro Guerra, eu percebo que eu tenho deixado muitas vezes o meu espírito fora de controle. Os sinais são irritação, preguiça de pensar em coisas importantes, ter tempo para orar e escolher não orar por não se sentir digno e também ser orgulhoso. E aí eu transcrevi uns versículos que o Senhor me encorajou para eu combater isso aqui. O que eu fiz questão de escrever? Porque eu preciso trazer à minha memória que a luta que eu estou lutando não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades que querem me desanimar, que querem me tornar um cristão xoxo, um cristão abatido, encostado. Eu não quero que você seja assim, meus amigos. Minhas amigas, eu preciso que vocês sonhem, que vocês almejem, não só as coisas para a sua vida, mas principalmente as coisas do reino de Deus que Deus colocou em vocês. Mas se você ficar só assistindo a sua vida, de espectador, a vida vai passar. E olha, eu vou fazer 30 anos esse ano. Tempo não volta. Assim como os nossos erros do passado não tem nada que a gente fazer para mudar eles, o tempo não volta. Mas e se eu não fizesse isso? E se eu não tivesse cometido esse erro? E se eu não tivesse... O ser humano pensa muito, e se você tem o controle sobre o seu futuro. Decida hoje mudar isso. Decida hoje colocar Jesus na sua vida. Decida hoje ser cheio do Espírito Santo. Decida hoje declarar guerra contra você, para você vencendo, viver uma nova vida que Cristo tem. Para de olhar para o passado. As batalhas que você perdeu no passado foram batalhas. A guerra inteira já foi vencida por Jesus. Esqueça, por favor, esqueça o passado. Gustavo, o passado é quando? Hoje à tarde. É passado. Quando a gente começou essa pregação, já é passado. Esqueça. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Meu desejo é que você prossiga para o alvo. Meu desejo é que você não fique preso às suas convicções antigas do passado. É que se você tem a dúvida sobre a palavra, você encontre aqui pessoas que podem abrir com você e te explicar. Se você ficou ofendido com alguém, você vai até aquela pessoa e fala: olha, eu não gostei como você disse para mim. Você pode me explicar o que você quis dizer? Mas muitos de nós gostamos de ficar com, vítima. A gente gosta de curtir o sentimento da fossa, da injustiça, a gente gosta. Porque se a gente não tiver nada, para quem a gente vai abraçar quando a gente estiver com o nosso travesseiro na cama? Eu preciso abraçar alguma raiva, eu preciso abraçar alguma inveja, eu preciso abraçar, não precisa! Você pode dormir em paz, sem precisar ficar pensando nessas tranqueiras. Gente, e aqui eu finalizo, tem muita gente que não está experimentando paz, não porque está faltando coisa, mas porque tem coisa demais na sua cabeça. Me falta isso, me falta aquilo, me falta um namoro, me falta dinheiro, me falta escola, me falta amigos, me falta, não me conecto, me falta, não ouço a Deus, me falta. E na verdade é que você tem muito na sua cabeça. Você precisa baixar e falar: Senhor, eu sou pó, eu sou humilde, eu preciso voltar para o meu lugar. Eu não sei nada se não for o Senhor. Romanos 7. Eu não sou nada sem o Senhor. Por isso, Pai, me coloca na posição que o Senhor me quer. Este é o primeiro passo. Amém? Você recebe isso no seu coração? Eu tenho muitas expectativas sobre esse livro e essa série que a gente vai fazer.
Nós não vamos começar 2020 planejando para fracassar, nós vamos planejar para conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. E muitas vezes não vai ser um casamento, um namoro, dinheiro, mas vai ser você no centro da vontade de Deus. Porque isso é mais importante, gente. Mais importante não é o destino, é a jornada. Com quem você está enquanto você está na sua jornada? Jesus ou sozinho? Esse é o momento da gente escolher.